Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Mundo HQ TV, um programa que não está no gibi, mas que tenta levar para você todo o mundo dos gibis. Pois bem, hoje nós vamos continuar a nossa oficininha de história em quadrinhos. No final nós vamos te ensinar a fazer um fanzine, se você quiser aí para rodar na sua escola, na tua firma, no teu bairro, tá? E lembrando que se você não assistiu os anteriores, entra lá no YouTube da Educa TV e aí você pode recuperar e conferir de perto tudo que você perdeu. Legal? Olha, hoje, conforme prometido, nós vamos falar de desenho. A gente já te deu os elementos para criar história em quadrinhos, já te mostrou o que é a grade, já te deu ideias de como criar histórias, de como fazer o seu super-herói. E agora o que nós vamos fazer, basicamente, é falar de desenho. Precisa saber fazer desenho para fazer HQ? Para fazer um gibi? Olha, não, por incrível que pareça, você não precisa saber de desenho. Lembra que você pode juntar com alguém que desenha, e aí você vai fazer o argumento e a pessoa vai fazer os desenhos. Mas o desenho é uma parte importante, sim, da história em quadrinhos, mas tem tipos de desenho diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá legal? A primeira coisa é, se você vai começar a desenhar, é óbvio, a primeira coisa que você faz é lápis e borracha. Por que borracha? Porque você está começando, você vai errar, você vai apagar, né? Tenta não forçar muito a primeira vez. Normalmente o que você faz é, você começa, você faz o desenho ali com lápis. Se você for fazer a história, lembra que você vai escrever primeiro o balão, tá? Vai escrever primeiro o texto onde vai ficar, né? Aí você vai fazer os desenhos ali para depois fechar o balão para você ter noção do tamanho do texto. Mas, de qualquer forma, no começo desenha com lápis, depois você pega uma caneta, tá? Eu particularmente uso caneta hidrocor, tá? É legal você ter sempre canetas hidrocores de tamanhos de pontas diferentes para você fazer detalhes, engrossar mais um cabelo, uma barba, fazer uma coisa, um detalhezinho mais fininho. E você desenha primeiro em lápis, aí você passa a caneta por cima, aí você pega a borracha e apaga e fica só a arte final. Se você vai mexer computador, se você já consegue, eu, por exemplo, eu pinto no computador quando eu vou fazer alguma coisa. Você pode, no começo, desenhar com lápis azul. Por que lápis azul? Porque você desenha com lápis azul, pinta depois com a caneta preta, e aí você não precisa apagar antes de escanear. Você escaneia e no computador lá, geralmente o pessoal usa Adobe Photoshop, tá? Você vai colocar em RGB e você vai tirar o B, que é o blue, tá? Ou em CMYK, você só tira o azul e deixa só preto, aí você apaga no computador e não precisa ficar passando a borracha o tempo inteiro. Mas a gente vai falar disso depois mais detalhadamente. Voltando para o desenho. Legal, eu pensei um personagem, eu quero criar esse personagem e eu vou fazer um desenho bacana dele. Olha, que tipo de personagem? Se você vai fazer um desenho mais realista, um super-herói, realmente, óbvio, você pode começar copiando, né? Mas de outros, para você pegar ali a noção, pega um super-homem, copia, põe em cima para você ir pegando como que faz. Mas eu recomendo, principalmente para quem vai fazer super, quem vai fazer traço mais realista, uma escola de desenho mesmo. Tem escola de quadrinhos, tem um monte aqui em Campinas, escolas bem bacanas, tá? Eu recomendo a escola porque é anatomia, você vai ter que fazer posicionamento, sombra, uma coisa para ficar mais realista dá mais trabalho. Então, de repente, é legal uma escola. Porém, vamos lembrar que desenho, você lembra quando você começou a escrever? Que você pegava lá na cartilinha, fazia ia fazendo à mão, bonitinho, copiando. Desenho é a mesma coisa, você precisa treinar o desenho. Então não tem nada demais se você começar copiando desenhos dos outros. Tá? Quer colocar um desenho lá do Maurício de Souza embaixo, copiar a cabeça da Mônica, copiar o traço, vai copiando outros traços e repetindo até você se acostumar e vai surgir o seu traço. Não foi a mesma coisa quando você aprendeu a escrever? Você copiava as letrinhas e depois a sua letra foi se desenvolvendo. E tem vários tipos de letra. Então, mesmo o desenho mais formal, mesmo o desenho mais técnico, que mostra mais a realidade, às vezes ele tem outros estilos. Por exemplo, tem um cara chamado Frank Miller. Né? Frank Miller é um cara reconhecidíssimo como quadrinista. Ele faz argumento e faz desenho. Já fez Electra, Assassina, Demolidor, Batman, tá? Foi o cara que revolucionou o Batman, escreveu o Batman ano 1 e escreveu e desenhou o Batman Cavaleiro das Trevas, todos os três. Teve um desenho dele que deu muita polêmica na internet recentemente. Olha ele aí na sua tela. Falaram que esse desenho era feio. É feio ou é estilo? Ou é o jeito que ele desenha?
Cada um vai desenhar de um jeito. As pessoas podem gostar ou não do seu desenho. Mas normalmente quando você começa a fazer tira, quando você começa a fazer quadrinhos, muito provavelmente você vai começar com um desenho mais de humor, com um desenho mais solto, com um desenho que não retrata exatamente a realidade. E aí é difícil desenhar? Ó, uma das tiras mais famosas aqui do Brasil, durante muito tempo foi muito famosa, era uma tira chamada Os Cobras, do Luiz Fernando Veríssimo. Essa tira, Cobras, era publicada no estado de São Paulo. Legal? Pois bem, essa tira, Luiz Fernando Veríssimo, você deve estar reconhecendo que é um escritor, é músico, né? Multi. As tiras do Luiz Fernando Veríssimo, as cobrinhas que ele fazia, basicamente era isso aqui, ó. Era um nariz, um olho aqui, às vezes o olho estava meio fechado, fechava aqui e tá aí a sua cobra em L. Difícil fazer isso? Não, né, pessoal? Eu tenho um amigo que fazia uma tira que chamava Purgatório, tá? Lembra que de quadrinhos, principalmente tira, é uma junção do punchline, da piada, da história legal com o desenho. Essa tira Purgatório, que você vai ver aí na sua tela, era estrelada por duas pulgas. Ele simplesmente colocava um pontinho, o balãozinho de texto, e o outro pontinho. E brincava com todo esse conceito das pulgas. Precisa desenhar para saber fazer um pontinho? Não. É claro, você quer desenhar melhor, você quer fazer, e mesmo o desenho, que eu queria lembrar para você, é o seguinte, quando a gente faz um desenho, pode parecer muito difícil, mas olha só, será que realmente é difícil eu fazer isso aqui? Então vamos lá. Tranquilo? Que é um C meio torto aqui, beleza. Aí eu pego aqui e faço isso aqui. Um pescocinho. E aqui eu vou pintar tudo de preto, tá? E aí, deu para reconhecer? Será que é tão difícil fazer assim um beagle de coleira? Ora, mas o Snoopy não é o único. Ah, mas isso é simples, eu fiz um traço muito simples. Então vamos ver outro? Primeiro eu faço um círculo. Tá legal? Agora eu faço uma bolinha deitada. Faço um outro círculo. Vou fazer de conta que eu estou fazendo um bigode que está se estendendo aqui, ó. Ele vem aqui e faz essa curvinha. Tranquilo? Fecho com outro Czinho aqui. Vamos pôr 3 pontinhos. Já deu para reconhecer? Um triângulo. Um triângulo. Fechou. Fechou. Difícil? Tá, você pode falar, ah, mas você treinou, você fez várias vezes. Sim, como eu disse, você tem que treinar para fazer um desenho. Uma coisa que eu quero que você observe é que os personagens, geralmente, quando são feitos, é bidimensional, quando a gente está falando de tira, principalmente, não tem profundidade. Ele geralmente está olhando para frente, você vê os personagens do Maurício de Souza, você nunca vai ver, raramente, né, mas nunca vai ver ele de perfil. Por mais que o corpo esteja virado, o rosto está sempre olhando para frente da tira, está olhando para o leitor. Tá, eu fiz um personagem conhecido, mas eu quero criar o meu personagem. Eu vou criar um personagem pela primeira vez aqui, legal? Vou fazer um personagem que eu nunca fiz antes, sei lá, um traço aleatório qualquer. Vou fazer uma coisa mais quadradona, né? Um personagem meio queixudão, narigudão. Coisa bem rápida, lembrando que aqui não é uma aula de desenho, são só dicas, mas uma coisa bem rápida para a gente mostrar para você e dar algumas dicas. Esse aqui é o meu personagem. A primeira vez que eu criei esse personagem, eu gostei, achei que ele ficou bacana. Poxa vida, mas... E agora? Eu vou fazer ele no primeiro quadrinho, eu tenho que fazer ele num segundo quadrinho, como é que eu vou fazer?
Eu lembro uma vez a minha mãe foi em casa e eu estava fazendo as minhas tirinhas, ela falou, mas como é que você consegue fazer tudo igualzinho, né? Ela fica a mesma altura, mesmo nariz, mesmo... É claro, quando você faz várias vezes, e eu reparava, não, peraí, aqui está um pouquinho torto, aqui não sei o quê, a pessoa já não repara tanto quanto você, porque você já está acostumado. Mas o fato é repetição, repetição, você desenha várias vezes. Mas é a primeira vez que eu desenhei e eu quero desenhar esse personagem igualzinho. Gente, lembra do truque da grade que eu ensinei para vocês, para que você não precise ficar fazendo quadrinho toda vez? Eu não punho o papel na frente, aí eu fazia aqui, depois fechava o quadrinho. Ora, é papel. Eu fiz o meu personagem na minha folha de sulfite, pego outra folha de sulfite e eu consigo enxergar o personagem por baixo. Se eu quiser virar o lado dele na tira, eu simplesmente viro. Agora eu quero fazer esse mesmo personagem, ele vai ficar igualzinho, mas eu quero fazer um estudo desse personagem, agora ele não está mais bravo, esse personagem vai estar sorrindo, não tem problema algum. Eu estou enxergando o que o personagem está ali embaixo, eu desenho ele novamente, não vou fazer mais a sobrancelha tão brava, vou fazer uma sobrancelha um pouco diferente, para indicar que ele não está tão bravo mais. Perceba, eu estou copiando de mim mesmo. Se eu copio dos outros, por que eu não posso copiar de mim mesmo, horas? Fiz aqui o meu mesmo personagem e agora o meu personagem está feliz, está sorrindo. Pronto, desenhei um personagem igualzinho ao que eu fiz da primeira vez. O mesmo traço, o mesmo queixo, o mesmo tamanho de nariz, com a diferença que aqui ele estava bravo e aqui ele está sorrindo. Preciso fazer ele olhar para o outro lado da tira, vira o papel por baixo e copia de você mesmo. Ah, agora eu quero que seja o pai dele vai ter um bigode, mas tem que ser muito parecido com ele. Pronto, está aqui. O pai dele tem um bigode, uma barba, o que quer que seja e pronto, está parecido com ele. Copie de você mesmo. Depois que você pegar o jeito e repetiu várias vezes, você não precisa mais fazer isso, mas no começo é bom. Eu falei para você para começar a desenhar com lápis, fazer depois que você fez com lápis, fazer a arte final e apagar. Quando você desenha algum tempo, muitas vezes você já vai querer fazer com caneta, né? E lembrando, tem várias técnicas, táticas e coisas diferentes. Tem gente que usa pincel, tem gente que usa nanquim, tem gente que desenha direto com outras técnicas, tem gente que desenha no computador. Você vai achar o seu desenho. O Dálcio Machado, que é um grande cartunista, caricaturista, costumava falar o seguinte: quando você começa a desenhar, você copia o corpinho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Você copia a cabeça do menino maluquinho do Ziraldo. Aí os olhos e o cabelo você vai copiar do Angeli. Aí as pernas do Geraldão do Glauco. E aí você vai fazer um Frankensteinzinho que vai olhar para você e falar: papai, esse aqui é seu. Você misturou um monte de coisa e criou o seu próprio traço. Lembra que eu falei lá no começo? Quando você começou a escrever, você só copiava letras. Depois você teve a sua própria, se você faz sua própria letra, sendo ela feia, bonita, rebuscada, é a sua letra, o seu estilo. Você também vai achar o seu desenho. Tá legal? E olha só, lembra que um personagem cômico, o seu personagem, ele não precisa ter 5 dedos, ele pode ter 3, 4. O importante é que você repita depois esses mesmos dedos e não surjam dedos durante a história, tá legal? Enfim, para a gente terminar para falar sobre isso, eu vou falar para você que desenhar é igual cobrar falta, você tem que treinar. Então, uma coisa bem bacana é ter um caderninho, fica desenhando de vez em quando, fazendo uns rabiscos. Ultimamente eu ando muito sem tempo para desenhar. Sabe o que eu comecei a fazer? Lá no meu condomínio a gente precisa embalar vidro quando vai jogar fora, para o lixeiro não se machucar, né, gente? Legal. Aí o que eu faço? Eu faço toda aquela embalagem e aí eu faço um desafio para mim. Eu tenho que fazer um desenho em 30 segundos. Eu faço um personagem, uma coisa diferente, escrito vidro. Sei lá, às vezes é um bicho, às vezes é um personagem conhecido, às vezes desconhecido. E aí dessa forma eu estou desenhando, não todo dia, mas pelo menos 3, 4 vezes por semana, eu acabo fazendo um desenho bacana ali. E aí você vai treinando. Eu tinha um amigo Neto também, que ele parava em qualquer lugar, ele pegava um papel e começava a desenhar. E aí você vai desenvolver o seu traço, vai ter ideias legais e observe outros desenhos para ver como uma pessoa faz. Uma pessoa, por exemplo, uma falda é super legal para ver personagem deitado na cama, personagem de pé. Você vai observando e criando uma noção também do espaço dentro do quadrinho. Beleza? Daqui a pouco a gente vai para o próximo bloco. Eu volto, ou será que eu não volto? A gente vai descobrir.
Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Eu sou apenas um jornalista comum, mas quando eu tiro esses óculos e ponho o meu uniforme, eu sou um super-homem. Olha, afinal de contas, por que todo super tem que ter uma identidade secreta? Primeiro eu vou falar um pouquinho que é óbvio que a gente não acredita que você não vai reconhecer a pessoa só se ela tirar o óculos. Isso é uma liberdade criativa dentro da revista do Super-Homem. Que, aliás, alguns quadrinistas até brincaram com isso. Tem uma tira, um quadrinho ali super famoso, em que chega uma pessoa para trabalhar no Planeta Diário e a Lois Lane apresenta o Clark Kent falando: "Ah, esse aqui é o Clark Kent". A pessoa olha para o Clark Kent e fala: "Mas ele é o... E a Lois fala: "Shh", todo mundo finge que não sabe. Porque, na verdade, é a cara do Super-Homem. Porém, o que nós vamos discutir aqui é o conceito de identidade secreta. Por que o Super-Homem precisa ser o Clark Kent e o Super-Homem? Por que ele não pode ser Super-Homem o tempo inteiro? Por que o Peter Parker não pode ser Homem-Aranha o tempo inteiro? Qual o problema das pessoas saberem? Por que ele precisa usar uma roupa toda colorida e etc? Antes de mais nada, para falar da história da roupa, eu gostaria de responder a uma pergunta que foi enviada pela gente pelo Instagram. Lembra que você pode mandar para a gente, tá? Suas perguntas, sugestões do que você quer que a gente fale, tá? Pergunta do Jackson, espero que eu esteja falando certo, não sei se é Jackson ou Jackson, tá? Mas o nosso amigo mandou a seguinte pergunta: por que o Super-Homem e outros heróis, estou acrescentando, usa cueca por cima da calça? Né? Por que no uniforme é uma pergunta que vale ouro a resposta? Na verdade, ele é muito simples, tá? Um dos primeiros heróis mascarados, se não o primeiro, o Fantasma, de 1936, me perdoem se tiver algum antes dele, mas que eu me lembro é o primeiro. O Fantasma, o espírito que anda, ele andava com um sobretudo e um chapéu. E por baixo do sobretudo e chapéu, ninguém nunca tinha visto o rosto dele, inclusive, nunca viu, né? Kit Walker. Ele, por baixo daquela roupa, ele usava um uniforme, porque quando ele precisava, ele tirava e aí ele agia como herói. E as pessoas que o viam ali com aquele sobretudo e com aquele chapéu, não sabiam, um senhor, uma pessoa que estava andando lá na África, em Londres, onde quer que ele estivesse. Pois bem, ocorre que para ter uma roupa embaixo da roupa, essa roupa precisa ser muito fina, precisa ser colada. O Super-Homem, você deve se lembrar, o Super-Homem, ele também, no começo, ele ia lá na cabine telefônica, tirava a roupa e por baixo da roupa estava o uniforme. Essa roupa de herói, portanto, ela era muito coladinha, era uma roupa ali muito justa, né? E se a pessoa usar aquela roupa justa inteira, aquele macacão justo, vai marcar muito, né? Vai marcar, ainda mais por ser um homem, pode marcar ali anatomicamente algumas partes dele que para você vender o gibi para criança depois vai ficar meio complicado, né? Havia censura na época e tudo mais. Então a solução foi colocar por cima daquele uniforme uma outra peça de indumentária, uma outra roupa que parece ali uma cueca ou um calção, né? E aí fica aquela frente de boneco Ken, lisinha, e não causa nenhum problema para se vender para criança ou com censura ou o que quer que seja. Então é por isso que usa cueca por cima da calça. Explicado? Vamos continuar? Bom, eu vou pegar aqui um comunicador muito famoso, um estudioso muito famoso chamado Umberto Eco para contar para você essa história de vestir uma fantasia e tal. Mas antes disso eu vou falar para você por que dentro da história ele tem a identidade secreta. Essa parte é fácil de responder, né? Você deve ter pensado já. Porque se todo mundo souber que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ele tem uma tia idosa que cuida dele. E aí, quando ele impedir o roubo a banco, os bandidos depois vão se vingar na tia que não tem superpoderes.
O super-homem também tem amigos, tem família, etc., que não tem superpoderes. O mesmo vale para todos os personagens heróicos, se você pensar nisso. Tem uma exceçãozinha, a gente vai falar daqui a pouco. Mas na maioria é isso, dentro da história se justifica, olha, se as pessoas souberem quem eu sou, primeiro eu não vou poder nunca ter uma vida normal, eu não vou poder ir no cinema porque alguém já vai me reconhecer e vai, né? Mas o principal é proteger família e amigos, então eu tenho uma identidade secreta. Se você é leitor assíduo, você deve inclusive se lembrar que todas as vezes que alguém descobriu a identidade do herói, deu justamente esse problema, a família foi atacada. Isso aconteceu com a própria Tia May que eu citei aqui. E quando eles quiseram também fazer algum tipo de história, como a Guerra Civil, por exemplo, nos quadrinhos, né, não estou falando do cinema, em que os heróis tinham que se registrar e revelar sua identidade, aqueles que se revelaram, inclusive o Homem-Aranha, teve problemas. E aí a editora Marvel precisou depois dar um reboot ali e fingir que nada daquilo aconteceu. Acontece. Agora, qual a verdadeira razão? Qual uma razão além dessa razão dentro da história? É muito mais legal. Eu falei do Humberto Eco agora há pouco e o Humberto Eco explicou isso. No livro Apocalípticos Integrados, ele faz todo um capítulo ali falando do super-homem e aí ele diz o seguinte, as pessoas, quando elas veem o Clark Kent, que principalmente no começo era aquele repórter mais desajeitado, né? Ele era apaixonado pela Lois e a Lois Lane esnobava ele, né? Ele tinha aquela vida corrida, sempre derrubando coisa, etc. As pessoas se identificam, porque nós no dia a dia somos assim. Nós somos cheios de defeitos, nós corremos para cima e para baixo, às vezes somos apaixonados por uma pessoa que não dá bola pela gente. E aí, quando você se identifica com o alter ego, você se identifica com aquela pessoa, né, que na verdade é o herói, você pensa, depois você se projeta no super. Então você pensa assim, olha, eu sou o Clark Kent, eu sou desajeitado, a menina não me dá bola, etc. Mas no fundo um dia ela vai descobrir que eu sou o super-homem. Então é tudo um jogo de identificação e projeção. Se você pensar nos principais personagens, She-Hulk, a mulher Hulk, ela é uma advogada, né? Quando ela se transforma, ela fica totalmente diferente. Né? Se você pensar Mulher Maravilha, ela também se disfarçava no começo como uma secretária, como uma bibliotecária, né? depende da época e do filme que você vê. Se você pensar no Homem-Aranha, ele começa como um estudante. Então todos eles vão ter profissões comuns, vão ter ali no dia a dia e na verdade eles são heróis. Isso é muito importante você entender para você perceber por que as pessoas gostam tanto de herói. Né? Porque elas se veem como supers quando elas estão lendo, uma super-heroína, um super-herói. E também é importante você saber isso para você entender por que é preciso ter, por exemplo, supers negros, supers gays. Por que tem essa inclusão? Justamente porque as pessoas precisam se enxergar na história. Eu vou contar para vocês que lá nos anos 90, quando surgiu a editora Milestone, lá nos Estados Unidos, todos os supers eram majoritariamente brancos. Mas espera aí, o Pantera Negra? O Pantera Negra, sim, mas o Pantera Negra era um personagem secundário. Foi o cinema que levou o Pantera Negra para esse super personagem que você tem hoje, tá? O Pantera Negra ele era secundário nos Vingadores, ele fazia parte do cenário praticamente, né? Só que não tinha nenhum grande herói negro. E aí, quando é fundada a editora Milestone por homens negros, eles fazem personagens supers, apenas personagens supers, negros e latinos. É aí que surge, por exemplo, o ícone. É aí que surge, por exemplo, o Super Choque, que todo mundo assistia aqui no Brasil depois da escola e tal. E tem uma declaração de um dos atuais editores, inclusive, que esteve, recentemente teve aquela DC Dome, né? Ele foi entrevistado e tal. E ele disse o seguinte, olha, eu adoro o Super-Homem, o Super-Homem é o meu personagem favorito. Mas quando eu vi o Super Choque pela primeira vez, eu falei, esse mano aí sou eu. Ele vive os mesmos problemas, ele tem a cor da minha pele. Eu me enxergo nele. Então você percebe que, ao mesmo tempo, se você quer criar um nicho de mercado, né, se você quer vender mais para pessoas negras, para pessoas gays, para pessoas, enfim, de determinada religião, muçulmanas, nós temos uma personagem muçulmana, Miss Marvel é muçulmana. Então as pessoas vão se identificar mais com ela. Vamos até sair um pouco do super-herói. O Maurício de Souza, um Emerson Abreu, que era um roteirista do Maurício de Souza, ele fez uma história na qual os pais do Chaveco eram divorciados, se divorciaram. É o único personagem que tem pais divorciados na Turma da Mônica. Na época o pessoal mais conservador veio brigar porque você é contra a família.
Pelo contrário, muito mais crianças de famílias que têm pais divorciados que se identificaram com o chaveco, começaram a gostar mais do chaveco. Então veja, todo esse jogo de identidade secreta, né, você sempre precisa pensar isso. A pessoa, para se identificar no personagem, eu crio um personagem, a identidade secreta de um determinado herói é uma pessoa comum, é um estudante que sofre bullying, né? É uma menina que tem problemas de ser aceita pelas colegas ou que é super tímida. A Jennifer Walters, que é a mulher Hulk, ela como Jennifer Walters, ela é super tímida na história em quadrinhos. E aí quando ela vira aquele mulherão, ela fica super desinibida. Então perceba, você cria uma personagem, uma identidade secreta com a qual as pessoas conseguem se identificar e aí elas se projetam no super-herói e elas vivem por meio do super-herói aquela aventura e se conectam muito mais com a história. Antes de eu falar sobre a exceção do uniforme, né, daquela identidade secreta que eu prometi, eu queria só fazer uma observação. Quando a gente fala assim, por exemplo, de personagens em quadrinhos que são gays ou que são bi, muita gente protesta e fala, a criança está lendo e ela vai se transformar em gay. Então, gente, olha, eu não vou nem entrar na questão de transformar, de essas bobagens todas, desculpa a minha opinião, respeito a sua, tá? Mas o que eu vou falar para você é o seguinte. Primeiro, todas as crianças que se tornaram pessoas gays assistiram todos os desenhos animados em que a princesa beijava o príncipe. E isso não transformou elas em hétero. E mais do que isso, eu joguei Mario Bros a minha infância inteira e não virei encanador. Tá legal? Então, isso é bobagem. As pessoas são do jeito que são. Você pode gostar ou não gostar delas, mas não é uma história em quadrinhos ou uma novela, um filme que vai transformá-las em algo que não são. Talvez as ajude a se compreender melhor. Legal? Vamos lá? Qual é a exceção da identidade secreta? Você, se lê muito quadrinhos, já deve ter falado para mim, peraí, os X-Men não têm identidade secreta. Todo mundo sabe quem é o Professor Xavier, todo mundo sabe quem é o Cíclope. Mais ou menos. Vamos pensar nisso? Primeiro, os problemas que eles têm dentro da história quando descobrem onde eles estão, lembra que o Professor Xavier é um telepata poderoso que esconde, que disfarça a mansão como uma escola, que as pessoas olham e veem outras coisas. Lembra que ele pode apagar a memória da pessoa sobre as coisas. E quando descobrem onde os mutantes estão, eles vão lá e simplesmente atacam os mutantes. Então eles têm o mesmo problema quando descobrem a identidade secreta dentro da história. Fora da história, eles são adolescentes, os mutantes, quando eles foram criados, né, nos anos 60, se eu não me engano, Chris Claremont foi um dos grandes argumentistas dos mutantes. Na verdade, é toda uma alegoria, uma metáfora sobre ser adolescente, sobre estar mudando, o seu corpo está mudando de uma forma que você não controla, né? O seu corpo você está ficando diferente e aí você não é aceito mais pela sociedade. Então, na verdade, se você é um adolescente, muito provavelmente você vai se identificar com o mutante não pela profissão dele, mas porque você vai enxergar isso. Poxa, meu corpo está mudando, eu estou ficando diferente, eu estou não sei o quê, e como é que as pessoas vão me aceitar? E lembre que mesmo eles costumam usar uniformes quando estão lutando. Então, o Cíclope que anda, por exemplo, normalmente ali pela mansão X, ou quando vai fazer uma palestra, né, apenas usando um óculos vermelho, né, que é do visor de quartzo rubi, para os raios não saírem, quando ele vai lutar, ele está com todo um uniforme que cobre o corpo dele. O Wolverine lutava com um uniforme amarelo, chamativo. Depois ele passou a lutar sem isso, mas ainda assim, saem as garras, ele fica raivoso. Então, tem toda uma mudança que também ajuda você a enxergar o super-herói quando ele está sendo super-heróico e quando ele não está sendo, quando ele está sendo uma pessoa normal. Mas, acima de tudo, o ponto aí é, se eu não estou fazendo essa questão de identificação e de projeção usando a identidade secreta, eu estou fazendo isso de uma maneira metáfora. Eu estou fazendo isso porque eu enxergo, eu estou colocando ali todos aqueles problemas de adolescência, de mudança de corpo, de não ser aceito, que muitas pessoas vão se identificar e vão também se ver como super-heróis, e vão gostar, e vão consumir, e vão ter exemplos e inspirações para a vida, porque afinal de contas, se a gente está falando de herói, a gente está falando disso, de alguém ser um exemplo, de alguém ser uma inspiração, de alguém representar os meus valores, e por meio desse herói, eu vivo um pouquinho mais esses valores, eu vivo um pouquinho mais essas aventuras. Legal?
Ó, a gente está chegando ao fim desse bloco, eu espero que você tenha gostado. Vou reforçar para você continuar mandando para a gente suas perguntas, suas sugestões pelo Instagram da Educa TV ou do Mundo HQ. Manda para a gente, fala se você quer que diga só o teu nome ou se você quer que diga o seu Insta também para a gente fazer uma propaganda do seu Insta. Não tem importância, a gente fala aqui, tá? E aí a gente leva ao ar. Quero mais uma vez agradecer o pessoal aqui da biblioteca da Gibitecas Inc., tá? Que fica dentro da Biblioteca Municipal aqui no centro da cidade. E olha, todos esses gibis que vocês estão vendo aqui atrás, aqui na frente e um monte que vocês não estão vendo, estão aqui à disposição para você ler de graça. Vem aqui, vem conhecer mais quadrinhos, é muito bacana. E por fim, agradeço como sempre ao pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo. Legal? Um abraço para você, até a próxima. Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.